Boa noite, irmãos e irmãs. Meu nome é Leonardo Corrêa de Moraes, eu tenho 18 anos, sou da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu quero falar uma coisa aqui. O meu nome, eu só falei para você saber quem eu sou, porque eu tô aqui para falar de um nome muito mais importante que o meu, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para começar, eu quero contar esse vídeo, eu quero contar um pouco do meu testemunho breve, uma das grandes obras que Deus fez na minha vida. Eu falo uma porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida e de muitas pessoas que estão ao meu redor, muitas pessoas que andam comigo, porque a glória de Deus é muito grande. E são inúmeros os testemunhos. Se fôssemos contar aqui, tomaria muito tempo, mas eu quero falar para você, eu não quero tomar o seu tempo. A única coisa que eu quero é que você conheça o Deus que me salvou e conheça o que Ele pode fazer na sua vida. Eu tenho certeza que esse vídeo não é fruto da minha vontade e nem da vontade do Vitor, meu irmão que está aqui, mas é vontade do coração de Deus. Então que você tenha um pouco de tempo para escutar o que Deus fez na minha vida. E para que eu possa falar para você do que Deus fez na minha vida, eu vou falar um pouco do que eu era. Desde a minha infância, eu tive uma vida muito traumatizada, digamos assim, porque na minha família, do meu lado paterno, era uma família muito violenta, aconteciam muitas brigas. Eu via cenas violentas desde os meus 3 anos de idade. E quando eu tinha, por volta dos meus 13 anos de idade, aconteceram homicídios na minha família, pessoas da minha família cometeram homicídios perto da minha casa. Então eu fui um menino muito traumatizado. Com isso eu comecei a descontar na escola tudo isso que eu via na minha família, tudo isso que eu aprendia daqueles que estavam próximos de mim, eu descontava nas pessoas da escola. Com isso eu fui me tornando um menino rebelde, um menino violento e fui me entregando ao mundo, né? Porque eu era católico, eu sou de um berço católico. Na minha família do lado materno eu sou católico. Eu ia na igreja católica e fiz catequese, fiz primeira comunhão, mas eu não me entregava inteiramente a Deus. Então esse mau exemplo ele foi me tirando de Deus. Eu fui sendo atraído ao mundo. Então eu fui sendo roubado de Deus nesse tempo. E com isso eu me afastei totalmente da igreja. Eu parei de ir na igreja, eu comecei a beber, eu comecei a usar droga. Eu comecei na maconha, depois fui pra cocaína, comecei a me entregar nos vícios da vida. E com isso, eu fui me afundando cada vez mais. Fui vivendo uma vida sexual desregrada, namoros dissolutos, namoros desregrados. E com isso, eu estava me afundando no pecado. Eu estava morto aos olhos de Deus, porque na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, o Senhor diz: o salário do pecado é a morte. E 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que peca do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Então eu estava no pecado, eu estava numa vida dissoluta, por isso eu estava apartado da graça de Deus, eu estava perdido. E num tempo da minha vida onde eu estava morto, eu estava perdido, Deus resolve entrar na minha vida. E Deus resolve mudar a minha história. E resolve dar para mim uma chance. E resolve derramar a misericórdia dele sobre a minha vida. E não levando em conta o meu pecado, não levando em conta o meu passado, Ele foi e me resgatou de onde eu estava perdido, porque Lucas 19:10 diz que o Senhor veio procurar e salvar o que estava perdido. E nesse tempo da minha vida, onde tudo para mim, aos meus olhos estava bom, eu estava no pecado, eu estava lá vivendo aquela vida dissoluta, começam a acontecer coisas estranhas na minha vida. De repente, de uma hora para outra, nem eu mesmo entendia, mas eu não queria mais me drogar, eu não queria mais beber, eu não queria viver mais nessa vida desregrada com meninas. Nem mesmo para as meninas eu estava olhando, eu estava achando aquilo estranho para mim. Para o meu ego aquilo era estranho. Para mim homem aquilo era muito estranho, porque eu não conseguia, nem para as meninas eu não estava tendo mais aquela vontade de olhar, eu estava me sentindo estranho. Então começava a minha história. Assim como começava de Saulo de Tarso na estrada de Damasco, começava a minha no grupo de oração Fonte de Água Viva. O Senhor começou a me chamar. Através de um irmão da igreja, o Senhor me chamou. E no dia 25/10/2012 eu fui ao grupo de oração Fonte de Água Viva. Chegando nesse grupo de oração, as pessoas já ficaram com aquela cara, porque a minha comunidade aqui no meu bairro é um bairro pequeno, então todo mundo se conhece, todo mundo sabia que eu bebia, que eu usava droga, que eu vivia essa vida desregrada. As pessoas ficaram com o olho desse tamanho. Até muitas vezes assim, acho que comentando, julgando, porque quando uma pessoa de uma vida muitas vezes na igreja, alguns irmãos dão um mau testemunho e não acolhem bem essa pessoa. Eu não fui tão bem acolhido no primeiro dia, mas assim, eu vi uns olhares meio estranhos, mas assim, o Senhor olhou para o meu coração, porque 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz que o homem vê a face, mas Deus vê o coração. E quando Deus olhou para o meu coração, Ele viu um coração aberto, um coração sedento, um coração com vontade de buscar a Deus, um coração aberto a sentir o amor de Deus. E nesse grupo de oração eu me senti amado, porque 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: Deus é amor. E esse Deus que é amor, Ele começou a me tocar, Ele começou a me incendiar por dentro.
E eu comecei a sentir aquilo que eu nunca tinha sentido, aquilo que nem na minha casa, nem da minha mãe, nem do meu pai, nem de ninguém eu tinha sentido. Porque esse amor de Deus você não sente, meu irmão e minha irmã. Nem o seu namorado pode te dar, nem a sua mãe pode te dar. Porque esse vazio que você tem no seu coração é só Deus que pode suprir. Porque Ele mesmo foi quem colocou no seu coração para que só Ele possa te abastecer. E eu não sabia disso, mas nesse dia eu comecei a me sentir abastecido por Deus. Então eu me abri à ação do Espírito Santo. Só que eu tinha uma dificuldade. Eu não acreditava que Deus falava ao ser humano, que Deus falava aos seus filhos por meio de outra pessoa, por palavra de profecia, por palavra de ciência. Então eu não acreditava muito nisso. E por isso, antes de eu ir a esse grupo de oração, eu falei, enquanto eu tomava banho, eu falei: Senhor, eu quero acreditar, Senhor. Eu quero acreditar que o Senhor vai falar comigo pela boca de alguma pessoa. Então aumenta a minha fé. Foi assim que eu falei para o Senhor antes de eu sair da minha casa. Cheguei nesse grupo de oração, no momento em que as lágrimas tomavam conta dos meus olhos, no momento em que o Espírito Santo descia, em que o Espírito Santo me tocava de uma forma especial, uma pessoa proclama lá no meio da oração. Ela fala: olha, o menino veio aqui hoje, e antes de você vir a esse grupo de oração, você pedia para o Senhor: aumenta a minha fé, e o Senhor veio aumentando a sua fé nesse momento. Nesse momento eu já fui impactado pela glória de Deus, porque foi exatamente com as palavras que eu tinha dito ao Senhor, que eu tinha pedido ao Senhor para que aumentasse a minha fé. Então eu me senti impactado. E o Senhor, Ele queria me surpreender, porque Deus, Ele tem muito mais a nos dar do que nós queremos, do que nós possamos pedir a Ele. Então, Deus, Ele me surpreendeu. A outra irmã profetizava: olha, tem um menino aqui que viveu no uso de drogas, bebida, vida sexual desregrada, e você, misteriosamente, nem você entende, mas você não tem mais vontade nenhuma de fazer isso, de viver nessa vida dissoluta em qual você estava vivendo. E é Jesus entrando na sua vida. É Jesus que hoje que há uns dias já está entrando na sua vida e está tirando essa vontade de você. Naquele momento eu fui tomado pela glória de Deus. A minha mãe estava do meu lado, eu comecei a abraçar ela, comecei a chorar. E naquele momento eu tomava uma decisão na minha vida. Eu falava: Senhor, eu quero seguir ao Senhor, eu quero renunciar a tudo aquilo que eu vivia, a toda aquela vida de pecado. Eu quero ter uma vida nova. E o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor me deu uma vida nova. O Senhor começou a me chamar. Mas é claro que o mundo ele também me chamava. Satanás me perseguiu muito nessa semana onde eu queria me converter. Meninas se insinuando para mim, meninas que eu jamais teria chance, até hoje não tenho chance com essas meninas. Elas começaram a se insinuar para mim, coisas materiais que eram meu sonho, que não estavam ao meu alcance, começaram a serem dadas facilmente para mim, sendo oferecidas facilmente. E o Senhor falando para mim: renuncie e vem para mim. E eu ouvi a voz do Senhor naquele dia e renunciei, porque o preço para seguir ao Senhor, ele muitas vezes é caro, é um preço de renúncia. Porque nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Eu comecei a renunciar. Eu comecei a renunciar ao mundo, eu comecei a me abandonar à ação do Espírito Santo. E quando você se abandona à ação do Espírito Santo, amado, o Espírito Santo começa a suscitar em você cada vez mais a vontade, a sede de buscá-lo. E essa sede começou a me tomar. E para a glória de Deus, no mesmo tempo em que Deus me chamou, Ele chamou irmãos meus da minha comunidade. Chamou também no mesmo dia o meu primo. Já tinha chamado há um tempo atrás 2 irmãos meus. E num grupo de mais ou menos umas 8 pessoas, o Senhor nos começou a reunir para orar. E todos os jovens sedentos de Deus começamos a clamar. A gente não tinha nem experiência de oração, nem aprofundamento de dons, nós começamos a clamar a presença do Espírito Santo. E no livro de Judite, capítulo 4, versículo 12 diz: estejais certos de que o Senhor vos ouvirá, se permanecerem jejuando e orando em sua presença. E foi isso que nós começamos a fazer. E começamos também a pedir. E no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 diz: pedi se vos dará, buscai e achareis. Nós começamos a pedir o Espírito Santo. E ele começou a ser nos dado. Começou a se manifestar a nós. E nós começamos a sentir. Entrávamos no quarto do nosso irmão, a gente trancava, apagava a luz e começávamos a buscar com constância o Espírito Santo. E com isso, é claro, o Espírito Santo ele atrai as pessoas. Pessoas que não eram da igreja, pessoas que bebiam, que usavam drogas assim como nós, começaram a vir a orar com a gente. E começamos a ver o fruto de Deus. Começamos a ver a manifestação do poder de Deus. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20 diz: aonde há 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E meu irmão e minha irmã, onde o Espírito Santo de Deus está, acontecem curas, acontecem libertações, e nós começamos a ver isso. Pessoas entravam naquele quarto e eram curadas, eram libertas, saíam convertidas, saíam chorando, sentiam-se amadas. E nós começamos a insistir nessa oração. E começamos a viver essa vida. E como diz em João capítulo 16, versículo 8, o Espírito Santo virá e convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo, aquilo que começou a acontecer na nossa vida. O Espírito Santo ele começou a nos santificar. Ele começou a nos dar uma vida de renúncia, uma vida de oração.
E o Espírito Santo ele suscita em nós não só a busca por Ele, e não só a busca também na Eucaristia, mas também a busca pela palavra. Nós começamos a ler a Bíblia, começamos a ler livro. Eu, por exemplo, eu trabalhava em Sorocaba nessa época, eu ia no ônibus lendo a Bíblia e na hora da volta também. E era mais ou menos uma meia hora de ida, uns 45 minutos de volta. E eu comecei a me entregar nessa leitura assídua da palavra de Deus e me alimentar do pão da palavra, não só do pão físico, porque Mateus capítulo 4, versículo 4 diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu comecei a me alimentar dessa palavra viva, essa palavra que não alimenta só o nosso corpo, mas a nossa alma. As pessoas entravam no ônibus e olhavam, achavam estranho, né? Achavam que eu era louco. Um menino de 17 anos, naquela época eu tinha 17 anos, olhavam pra mim, nossa, um menino de 17 anos lendo a Bíblia, por que ele tá perdendo tempo? Eu via comentários, meninas da minha idade olhavam como se eu fosse louco. Eu quero dizer aqui, eu sou louco, e o hospício está me esperando no céu. A Virgem Maria tá lá me esperando na porta do céu, no hospício. E eu quero falar pra você, amado e amada de Deus, eu não tô me importando com o que você vai pensar de mim, com o que você vai achar de mim, Leonardo Correia, eu não tô nem aí. Porque eu não estou aqui para defender a minha imagem. Eu não estou aqui para me exaltar. Eu estou aqui para proclamar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode achar que eu sou louco, que eu não sei, que eu estou perdendo tempo, perdendo a minha juventude, perdendo tempo, eu não estou saindo. Muitas pessoas falam isso, mas eu quero falar para você, eu estou batalhando pela minha salvação. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Eu estou buscando a glória de Deus e estou buscando a manifestação de Deus na minha vida. E mais do que isso, enquanto nós orávamos aqui, na casa do meu irmão, do nosso irmão aqui, o Vitor, o Senhor colocava em nosso coração. A gente nunca fez um vídeo sobre pregação, sobre testemunho. É o Senhor que suscita no nosso coração. Para que a gente testemunhe o que Ele fez na nossa vida. Não o que nós mesmos fizemos, porque nós não somos nada, mas o que Deus fez na nossa vida. E Ele mudou a nossa vida. E Ele pode mudar também a sua. Você que está ouvindo essa pregação, seja você quem for, esteja você no estado que você estiver. Se você está enfermo, na sua parte física, psíquica, espiritual, se é pelo pecado eu não sei, Deus pode te curar, Deus pode te libertar, porque no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37 diz, a Deus nenhuma coisa é impossível. E o Deus que eu prego para você aqui, o Deus que eu testemunho para você aqui que mudou a minha vida, é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que venceu a morte, um Deus que por você morreu na cruz, um Deus que por você derramou todo o sangue do corpo dele e jorrou até a água por você, um Deus que levou 5.480 pancadas por amor a você. Um Deus que desceu da sua glória, que deixou a sua coroa de glória para colocar uma coroa de espinhos porque Ele te ama. E esse Deus que é amor, Ele manda falar para você, que está vendo esse vídeo, que Ele te ama. E que Ele te chama a procurar um grupo de oração, seja onde você for, na Igreja Católica Apostólica Romana, e você vai receber a graça dele, você vai receber a cura dele, você vai receber o milagre. Mas mais do que milagre, mais do que bênção, você vai receber a vida eterna, você vai receber uma vida nova, você vai receber uma vida em Cristo, uma vida de santidade. E é essa mensagem que eu quero dar para você aqui, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, não é meu nome que eu venho, em nome de Jesus. Escuta essa mensagem. Amém?